Deus abençoe todo mundo. Hoje é domingo. Que dia é hoje? 7? 8? Tá dando bizu errado aí, comandante? 7 de agosto. Chove lá fora e aqui não tá frio. Não, tá frio, né? Graças a Deus. Deus possa abençoar a vida de vocês. Ontem a gente teve aqui o nosso culto de Santa Ceia e hoje temos o culto de celebração, de louvor, de adoração a Deus. Eu gostaria que vocês pudessem fazer o favor de abrir as suas Bíblias junto comigo no Evangelho de Marcos, por favor, no capítulo de número... Já vou achar aqui, 3, 1, 2, 3, no verso de número 31, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, e verso de número 31. Eu estava tomando um chá quente, você vai trazer água gelada para mim tomar? Traz um outro copinho de chá lá, traz lá para mim, traz, faz favor. Daí fica morninho, eu posso ir tomando. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 3 e verso de número 31. A minha Bíblia diz assim, ó: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e, estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a cabeça que nós vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe hoje com a tua presença, que a tua mão, Senhor, poderosa possa vir sobre as nossas vidas, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, que ela possa, meu Deus, descer do céu revelado aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que nós possamos ver, abre, Senhor, os nossos ouvidos para que ouçamos a tua voz. Quebranta, Senhor, o nosso coração para que compreendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas nessa noite, falando conosco de uma maneira simples, para que todos, Senhor, todos, realmente todos, possamos te ouvir, nos alimentar, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem é muito conhecida e ela trata sobre a família de Jesus. Ela fala de uma maneira muito clara sobre a irmandade, a paternidade terrestre de Jesus. Se alguém ainda tem dúvidas de que Maria não é imaculada, né? Não é a Virgem Maria, está errado chamar ela assim, porque ela concebeu Jesus Cristo na sua virgindade, através do Espírito Santo. Mas depois disso, ela casou-se com José e teve vários filhos e várias filhas, né? Isso está escrito na Bíblia. Mas eu não quero falar sobre Maria, sua virgindade, não quero falar sobre isso. Eu quero falar para você sobre a família de Jesus. Algumas pessoas dizem que Jesus desprezou a sua família materna e paterna, mas isso não é verdade. Não é verdade. Quando Jesus, reunido num determinado lugar, pregava o seu evangelho,
muitas pessoas ao seu redor. E alguém veio até ele e disse: mestre, a tua mãe, os teus irmãos, as tuas irmãs estão lá fora. E eles querem conversar com o Senhor. Jesus responde para alguns de maneira áspera, mas eu acredito que não, ele está apenas nos ensinando algo. Ele disse: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. E a vírgula na frase nos diz que ele então respira e continua o seu raciocínio dizendo: a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs são aqueles que ouvem as palavras do meu Pai e as praticam. Então, Jesus traz para mim e para você um padrão de comportamento. E ele diz de maneira muito clara na sua palavra que se você quiser fazer parte da família de Jesus, ou seja, se você quiser chamar a Deus de Pai, a Jesus de irmão, e os irmãos na fé de irmão, você precisa se enquadrar nisso. Precisa se enquadrar. Pastor, mas qual é a regra para que eu passe a fazer parte da família de Jesus? Colocar a palavra de Deus em prática. Então, você ir à igreja não faz de você um crente. Você colocar uma roupa diferenciada para ir à igreja no domingo, na quarta-feira, no sei lá que dia que você vai na igreja, não faz de você um crente, irmão. Você só é reconhecido no céu como família de Jesus quando você cumpre a palavra de Deus. Cumpre. Você não é apenas um ouvinte indolente. O apóstolo Paulo fala desses caras. Ouvintes indolentes. O que significa, pastor? Quem é o ouvinte indolente? É aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica. Opa. Obrigado. Ouve a palavra de Deus, mas não a põe em prática. Quanta gente com quem o pastor fala, diz: irmão, mas a Bíblia diz que você tem que fazer isso. Ah, pastor, eu sei, mas eu não consigo. Você sabe o que a Bíblia diz, você sabe o que Deus requer de mim e de você, porém você não faz. E não importa por que você não faz, importa que você não faz. E se você não faz, você não faz parte. Veja como isso é uma coisa complicada. Você não faz parte da família de Cristo. Mesmo que você acha que faça. Porque tem um monte de gente que acha que faz parte da família de Jesus, mas não faz. Não faz, irmão. O sangue torna você família de Jesus? Não. Tem um monte de judeu hoje em Israel que é da família de Levi, que é irmão de Jesus no sangue, mas eles não vão para o céu se eles não aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se arrependerem do seu pecado e se batizarem. O sangue não vai levar eles para o céu. Nunca levou e não é agora que vai começar. Então não venha com essa conversa de proximidade. Não. Ah, eu sou amigo de Jesus, é mesmo? Tem certeza? Quando você ora, Jesus te responde? Quando você ora, Jesus te responde? Quando você clama, Jesus te ouve? Quando você faz um propósito com Deus, ele se concretiza, se realiza? Quando você pede um sinal para Deus, Deus te dá? Quando você pede uma direção, Deus te mostra? Ou você ainda tem que recorrer a outras pessoas que têm mais proximidade de Deus do que você?
Até quando você vai ficar dependendo das pessoas como uma muleta espiritual na sua vida? Que sem elas você não caminha. A gente chama isso carinhosamente de crente 6 horas. Né? Carinhosamente, crente 6 horas. Irmão, 6 horas por mim. Irmão, 6 horas por mim que eu só estou na prova. Mas por quê, irmão? Você não se perguntou? Irmão, 6 horas por mim porque eu estou sem direção, eu estou perdido. Mas por que você está assim? Porque você não está fazendo parte da família de Cristo. Esse texto está muito claro hoje. Hoje à tarde eu estava conversando com o Senhor, orando, Deus me deu esse trecho. E eu quero trazer alguns versículos aqui para você. E se eu fosse dar um título a essa mensagem, o título seria As 4 características de alguém que faz parte da família de Jesus. São características que ele tem que ter. Senão, não é. Olha o livro de Gálatas, capítulo 2 e verso 20. Um versículo aqui muito importante para a tua vida espiritual. Que você precisa ler e aprender e colocar ele em prática. Ele diz assim, ó: já estou crucificado com... Você está crucificado com Cristo? Olha para quem está do teu lado e pergunte para ele: a tua cruz está aí? A tua cruz está aí, irmão? Porque se você está crucificado, como é que você está sem tua cruz? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, Jesus vive em você? Ou é você que vive aí? Porque se é Jesus que vive aí, você não faz mais a tua vontade. Você não vai aonde você quer, você não faz o que você acha, você não vive do jeito que você gosta. Se é Cristo que vive em você, quem manda em você é Ele. E você vive rigorosamente dentro da palavra de Deus. Rigorosamente. Ele continua, o apóstolo Paulo. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de... o qual me amou e se entregou a si por... Veja o que ele diz. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de... O que é viver na fé em Cristo? O que é ser um pequeno Cristo? Porque ser cristão tem essa tradução, pequeno Cristo. Você via rebeldia em Jesus? Você via Jesus nervoso porque era exortado por Deus? Brabo? Porque ele tinha que se submeter à palavra, mesmo que isso lhe causasse dano? A gente vê tantas coisas dentro da palavra de Deus no Novo Testamento. Jesus dizendo assim: vou fazer isso para que se cumpra a palavra do meu Pai. Né? E os crentes hoje em dia nem palavra tem. Nem palavra tem. Se você confiar, você está ferrado. Se você escutar a palavra do crente, irmão, e você botar fé, você está frito. Porque dificilmente ele vai cumprir. Se isso lhe causar dano. Se não causar até, mas se causar, não faz, não cumpre, não vai. Porque as pessoas não fazem parte da família de Jesus. Veja como, à medida em que vamos pregando o Evangelho, exatamente dentro do texto, totalmente inseridos dentro da mensagem, ela vai estreitando a cada segundo, ela vai ficando mais difícil de ser ouvida. Mais difícil de ser ouvida.
Porque mensagem de bênção, como todos esse povo aí fora prega, é tão bom da gente ouvir, né? Ir na igreja, escutar que nós vamos vencer, que a vitória é nossa, né? Que nós vamos dar R$10 na oferta e vamos ganhar 1.000, que nós vamos para a lua e lá está cheio de queijo. Nossa, é uma glória, irmão. Mas para ir para o céu é difícil. Porque para ir para o céu não vai na história da carochinha. Para ir para o céu não adianta você ser como Alice no País das Maravilhas. Você tem que ser crente. Você tem que ter a tua cruz. Você tem que ter as marcas de Cristo na tua vida. Não pode mais ser você que vive, mas Cristo deve estar vivendo em você. E se Cristo de fato está vivendo em você, irmão, você tem frutos do Espírito na tua vida. Os dons de Cristo aflorados em você. Não é? O que a Bíblia diz, no mesmo livro de Gálatas, sobre os frutos do Espírito, o amor, a esperança, a benevolência, tem vários, não é assim? A mansidão, mas para achar um crente manso hoje, só se for corno manso, né? Manso é difícil, corno manso tem um monte, mas manso. Hoje de tarde eu estava falando com uns amigos meus do mundo, que são meus amigos que serviram no exército comigo. E tem um deles que é violeiro, tem um grupo de viola, aquelas de 12 cordas, e ele viaja o Brasil tocando viola. E eu gosto muito dele, é um amigo muito querido, da época do exército. E ele disse, puxa Sandra, eu vou na tua casa para comer um churrasco. Eu falei, pode vir, só não traga a tua viola. Ele disse, por quê? Eu falei, porque aqui não tem corno, muito menos manso. Essas músicas que você toca é música de corno. Ele deu risada e disse, não, então eu vou levar no saco, vou aí, como, depois eu acho um bar cheio de corno e vou lá tocar. Eu falei, aí tá bom. Ele falou, mas ser corno é bom, que o corno é bonzinho, o corno é mansinho. Mas crente manso, irmão? Esse é difícil. O meu pastor sempre falava para mim, me ensinava, e ele dizia, Sandro, quer conhecer o teu rebanho para saber se é uma ovelhinha ou se é um bodinho? Pega teu cajado e dá na cabeça, mas bata sem dó. Se for ovelha, vai ajoelhar e chorar. Se for bode, pula em você. Eu não aceito isso. Quem você pensa que é? Se acha que você é mais crente que eu? Bode? Você é bode, irmão. É exortado, mas não aceita. Porque, na verdade, ele não quer obedecer a palavra de Deus. Ele quer receber uma palavra que corrobore com aquilo que ele quer, gosta e faz. Ele quer que Deus embase as suas coisas que ele faz na sua vida. É isso, irmão. Isso é como algumas igrejas progressistas inclusivas estão mudando a Bíblia, tirando alguns termos para que as pessoas que vêm nela se enquadrem. Não é? Mas com Jesus a coisa não é assim. Estar em Cristo é diferente, irmão. Estar em Cristo é levar na esquerda e dar à direita. Estar em Cristo é alguém mandar você andar 1 milha e você andar 2. Estar em Cristo é você receber uma exortação, irmão, olhar e dizer, eu realmente preciso fazer isso. Eu já escutei isso. Quantas vezes que eu precisava me converter? E sempre eu quero me converter, aceitar Jesus todo dia. Me converter todo dia, me arrepender do meu pecado todo dia, porque eu sou um pecador. O apóstolo Paulo fazia sempre questão de dizer isso. Ele disse, se há pecadores, eu sou o pior deles. Por isso eu preciso me converter todo dia. Eu me lembro de um texto que, puxa, é extraordinário, mas a maioria das pessoas nem
da bola quando o apóstolo Paulo disse: eu esmurro o meu corpo para reduzi-lo à servidão. Ando com os meus joelhos trôpegos em função das consagrações e jejuns. Eu não estou no literal. Para que, sendo eu um pregador do evangelho, no fim, não seja desmerecido do reino que prego. Se humilhar, irmão, diante de Deus e não ser arrogante. As pessoas são batizadas com o Espírito Santo, começam a falar em mistério, já acha que é o rei, sei lá qual. Parece que entrou um na barriga. Quando ele ora e diz que o teu reino vem a mim, parece que o reino veio, entrou na barriga dele e criou um rei ali dentro. Ele acha que é o rei. Irmão, ser cristão é ser servo. Ser cristão é ser escravo do evangelho. Ser cristão é se submeter à palavra de Deus. Ser cristão, irmão, é não ser fofoqueiro, propagador de fake news, comentador de mentira, divulgador de coisas que não são lícitas na palavra de Deus. Será que já não tem o suficiente disso aí fora no mundo? Que precisamos trazer essas coisas para dentro da igreja? Cristo tem que estar dentro de mim. Esses dias eu conversando com uma irmã da nossa igreja, mas o marido dela não gosta de mim. Congrega lá na Bola de Neve, vou falar o nome, na Bola de Neve. E aí brigou com ela para ela ir na igreja, e ela foi. Tá bom, vou com você. Não, porque a minha igreja tem Jesus, esse cara aí não é de Jesus. Fica aí todos se achando, falando de futebol, desse negócio aí, política, Bolsonaro. Não. Vamos na minha Bola de Neve, lá é de Jesus, é boa. Ela disse que quando chegou lá, um cara enorme, barbudo, com um colã lá em cima do púlpito, assim. Ela falou para mim que só olhou para ele e disse: não vou nem falar nada, nunca mais me convida para vir aqui, porque se isso aí é de Deus, mas é o meu pastor que é do diabo. Estar em Cristo, ser de Cristo, é ter uma vida reta, santa, dentro das primícias de Cristo. Ser cristão, irmão, é ouvir a palavra de Deus e seguir ela. Sim é sim, não é não. Jesus nunca pediu para você ser uma pessoa extremamente agradável, porque nem Jesus era. Aliás, é uma pessoa, às vezes, meio rude. Poderia dizer até grosso. Vamos nem falar dos seus discípulos. O apóstolo Paulo, por exemplo. Nem vou falar do Pedro, porque o Paulo era muito pior. Então, quando olhamos para o Evangelho, a gente vê que viver na fé do Filho de Deus é viver dentro disso aqui, ó, do que a Bíblia diz. Ser cristocêntrico, ser biblicista, não trazer as coisas mundanas desse mundo para dentro da igreja. A igreja veio, irmão, para se diferenciar do mundo, mas as pessoas, para atrair o público, eles pegaram o mundo e enfiaram dentro da igreja. Eu li uma coisa hoje, fiquei horrorizado. De um pastor, falando do seu antigo pastor, que é lá de Santa Catarina, lá. Dizendo assim, esse conceito de culto, que você entra na igreja, canta 3 louvor, prega uma palavra e ora, isso aí está em extinção. Irmão, o que está em extinção na vida desses caras é Jesus. Porque o culto que Jesus prestava com os seus discípulos, a Bíblia é muito clara, Jesus cantava 2 hinos espirituais e depois pregava o evangelho, e a igreja de Cristo é imitadora dele, por isso faz isso.
Mas as pessoas querem criar uma coisa diferente. Eu vou ficar fora da caixa. Irmão, você vai para o inferno. É isso que você vai conseguir. As pessoas precisam se limitar a obedecer. Se você obedecer, já está louco de bom. Primeiro obedecer. Jesus não quer sacrifício de você. Jesus não quer que você dê a tua casa para a igreja. Jesus não quer que você tire as coisas de ouro que você tem e dê para a igreja. Jesus não quer as tuas coisas, irmão. Jesus quer que você obedeça o evangelho. Jesus quer que você seja uma pessoa reta, que tenha uma palavra só. Que você honre a Deus com o seu corpo, a Bíblia diz, com as suas mãos, com a sua boca. E não com a sua aparência. O Evangelho de Mateus, no capítulo 12, verso 30, tem uma segunda característica do cristão. Quem não é comigo, é contra. Quando você fala da Bíblia, a pessoa olha para você e diz, mas não é bem assim como você está falando. Aí você fala, mas peraí, eu estou lendo para você a Bíblia, mas eu não vejo dessa maneira. O que é que a Bíblia diz? Quem não é contra mim, comigo, é contra mim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se não é por mim, ninguém vai diante do meu Pai. Então não existe outra Bíblia, não existe outro evangelho a não ser esse. Então se você não obedece esse, se você não acredita nesse, se você não confia nesse, meu irmão, você está roubado. Não existe outro. Não quer cumprir a Bíblia? Então vira budista. Vai para o budismo, irmão. Lá não tem Bíblia. Vai para o budismo. Lá não tem Bíblia. Vai para essas igrejas pretas aí, também não tem. Também não tem, irmão. Lá é só dança, Shekinah, palavra rema. Bíblia não tem. Porque se tivesse, nem o troço não era preto. Não tinha cromoterapia. Não tinha psicologia dentro da igreja. Tinha só Jesus. Só palavra, poder, autoridade. Não tinha um monte de gente chorando no meio do culto. Tinha um monte de gente batizada com o Espírito Santo, pulando, falando em mistério, profetizando, revelando, dando glória a Deus. Não eram cultos emocionais, eram cultos cheios de poder, de reverência, de autoridade. É isso, irmão. Veja o que a Bíblia diz. Quem não é comigo, é contra. Então você deve se perguntar, você está com Jesus ou não? Você está com Jesus ou não? Com quem você anda? Quem você segue? A doutrina que você utiliza está escrita onde? Segunda característica da família de Cristo. Escute aí. Segunda característica da família de Cristo. Mateus 12 e 30. Talvez você que está em casa não está conseguindo ver direito. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mas eu não concordo com o que o pastor Sandro está falando, porque essas mensagens de martelo para quebrar pedra, isso aí não é Deus, porque Deus é amor, e Deus não fala assim com as suas ovelhinhas. Então vamos sair daqui, irmão, e vamos fazer uma célula lá na minha casa, que eu vou ensinar o verdadeiro amor de Cristo para vocês. Você está espalhando, você não está com Cristo, você está com o diabo. Jesus é muito claro, tem só dois senhores, ou você é de Deus ou você é do diabo, não tem meio termo. Ou você faz parte da família de Jesus, ou você é do mundo. Não tem meio termo. Ou você se submete às sagradas escrituras e se converte, e se transforma, e vira uma bênção,
e vira morada do Espírito Santo e carrega a sua cruz para onde quer que você vá, nega-se a si mesmo, abre mão do pecado, da prostituição, da mentira, do teu ego, do que você acha, do teu entendimento, da tua sabedoria, do teu conhecimento, negar-se a si mesmo, é isso, irmão. É isso. Se submeter ao Evangelho, ouvir as Escrituras, para que você se converta, para que as coisas mudem na sua vida, para que você possa começar a ouvir a voz de Deus, para que você possa começar a observar as coisas do mundo espiritual, porque Deus abriu os seus olhos e agora você vê. Ser crente é ser diferente, irmão. Não é ser igual aos caras lá de fora, é ser diferente. Ser crente é agir de maneira diferente, é falar de maneira diferente. As pessoas podem e devem conhecer você pelo que você fala, pelo que você é, pelo como você age. Você precisa aprender isso. Você não pode ser um crente agente secreto, que você é crente, mas ninguém sabe. Que você se veste como uma pessoa do mundo, fala como uma pessoa do mundo, se comporta como uma pessoa do mundo, todo mundo acha que você é do mundo. E aí quando chega perto de você, fala, que time você torce? Que Deus que você serve, irmão? Eu sou crente. Tem certeza? Você tem certeza? E você não precisa andar de terno na rua com a Bíblia debaixo do braço para as pessoas verem que você é crente. Não tem necessidade. Não precisa. Basta que você se comporte adequadamente. Que a tua linguagem seja diferente. Que as palavras que você use sejam palavras de um crente, de um cristão. Que os teus olhos se comportem como um cristão. Que as tuas mãos se comportem como as mãos de um cristão. Que o teu coração se comporte como o coração de um cristão. Temos mais uma terceira característica, que está aqui no verso de número 35, Marcos 3:35. Eu quero ler de volta. Essa é a terceira característica, já está incluída no texto. Você já leu 35. Por favor, companheira, irmã. Pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu. Você faz a vontade de Deus? Tem certeza? Não minta. Faz? Porque é difícil, esse negócio aí é difícil. Fazer a vontade de Deus, irmão, é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Na minha casa, às vezes, eu sempre estou ensinando os meus filhos. E às vezes eles se juntam, vêm os três juntos. E falam, assim, todo mundo. Eu não acho certo você fazer isso quando eu estou dando ou fazendo alguma coisa para alguém. Porque essa pessoa não merece. O outro fala, é verdade, eu também acho, ela não merece. E o outro, é verdade, não merece. Eu não acho justo que você faça dessa maneira. E eu fico olhando para eles e eu digo, gente, escutem aqui uma coisa. Se eu fosse Jesus, o que ele faria? Ouviria vocês ou faria o que tem que ser feito? Será que Jesus ouviria os seus argumentos? Que eu acredito que são verdadeiros. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser misericordiosos, longânimos. Lembra dos frutos do Espírito que eu falei? Tardio em irar-se. Que melhor é dar do que receber. Que quando você dá para um miserável, e a palavra miserável significa alguém que tem ausência de Deus, dar para um miserável, desse que não tem nada,
que mente, que engana, que tenta ludibriar as pessoas e não merece, você está fazendo para Deus. Eles olham para mim e dizem: tá bom, então faz. Eu falo: vamos fazer, faz assim, como o pai está mandando, vamos, todo mundo, bora, bora, no hope. Você ensina os seus filhos assim? Você age assim? Veja, irmão, quando você está agindo, não quer dizer que aquela pessoa mereça o que você está fazendo. Porque você não está fazendo por mérito dela. Você está fazendo porque a palavra de Deus diz que você tem que fazer. Você se submete à Bíblia, a Deus, e não à pessoa, que pode até estar te enganando, até estar mentindo, até estar se aproveitando de você. Não é? Eles dizem: meu pai é muito bonzinho, os caras levam até as calças dele embora. É verdade, irmão. E leva mesmo, se pedir com jeitinho eu dou. Com jeitinho. Mas eu faço isso porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Ela disse que se alguém me pede, eu vejo a necessidade e eu posso fazer e não faço, eu estou pecando. Mas quanta gente, irmão, que se desvia do necessitado, e a Bíblia diz que se eu me desviar daquele que está vindo para me pedir, eu estou pecando, eu não posso fazer isso. É a Bíblia que diz, não sou eu. Então, quando eu olho para a palavra de Deus e vejo a palavra dizendo que para que eu possa ser irmão de Jesus Cristo, filho de Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Por mais que não seja a minha vontade. Porque, se você lembra do nosso primeiro passo, não sou mais eu que vivo aqui, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu estou submetido à palavra de Deus, porque eu sou filho de Deus, irmão de Jesus. Quem está entendendo a mensagem, fala amém. Irmão, ser crente não é muito fácil. Não é muito fácil. É complicado. Porque implica em se submeter, em obedecer, em sacrifício. E não vem com essa conversa: mas Jesus já fez o sacrifício para eu ser salvo. Já, é verdade. Morreu na cruz, está tudo certo, verdade. A salvação é de graça, é verdade. Mas você dizer para mim, irmão, que se você vê se a tua mão está pecando, você corta a tua mão e joga no fogo, isso não é sacrifício, eu não sei o que você vive. Que se teu pé te faz pecar, você corta o pé e joga no fogo, porque é melhor você entrar sem o pé no céu do que com o pé você ir para o inferno. E você falar para mim que cortar teu pé não é um sacrifício? Para mim é. E pelo amor de Jesus, você é figurado, hein? Não vai cortar o pé e dizer que foi eu que mandei. E dizer para mim que não é difícil fazer isso? Você abre mão muitas vezes do teu sonho. Eu falei isso aqui ontem. Abre mão do teu desejo, da tua vontade, do teu sentimento, do teu sonho, para obedecer a Deus, para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Isso é fácil, irmão? Não. Por isso que a grande maioria, 99%, não faz. 99% não faz. Quer ver você exortar alguém que está fazendo alguma coisa errada e dizer assim: a partir de hoje você não faça mais isso, porque senão o negócio vai ficar estreito ali, tá bom? Tá bom. No outro dia ele está fazendo novo. E na outra semana ele volta com os mesmos problemas, dizendo: mas eu não falei que não é para você fazer. Mas sabe como é que é, né? E se isso implicasse na sua salvação? E se isso implicasse na sua salvação? E se você fosse para o inferno por causa disso? Ninguém pensa nisso? Ninguém pensa que Jesus pode voltar hoje? Para mim ou para você?
para nós, Jesus pode voltar hoje. E aí? Você vai explicar como para Jesus que você está fora da obediência? Que você não está fazendo o que Deus mandou você fazer? Jesus voltou, você ficou para trás, irmão. Jesus voltou, você está na desobediência, morreu. Vai para o inferno. Uma vida inteira de crente, num momento de debilidade, não sei qual adjetivo poderia usar, mas acho que esse é adequado. Bate o carro, morre, desviado. Ah, mas Deus vai ter misericórdia. Não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que você pode viver uma vida inteirinha na bênção. A hora que você pisar na bola, você vai ser julgado pelo que você pisou, que é o teu último ato. Lembra aquela expressão bíblica que diz: a quem muito é dado, muito será? Tem pleno conhecimento na verdade, Deus te abençoou, te levantou, te limpou, te deu poder, te deu autoridade, te fez estudar para você compreender bem as coisas, e aí você sai e vai fazer o que você quer, é isso que você acha? E depois você fala: ah, mas depois quando der tempo, aí eu peço perdão para Jesus e volto. E se não der tempo? E se não der tempo, irmão? O que você faz? Em Mateus, no capítulo 28, do verso 18 ao 20, eu tenho aqui a quarta característica de alguém que faz parte da família de Jesus. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Volta no 18 anos. Veja que Jesus, ele diz que ele tem todo o poder, toda a autoridade, no céu e na... Quem tem? Jesus. No verso 19, ele disse: portanto, vá. Portanto, vá. Ele usa o verbo da frase, o id, no imperativo. Por que isso, pastor? Porque ele está te dando uma ordem. Ele não está perguntando o que você acha. Ele não está perguntando o que você pensa, se você gosta, se você concorda. E ele continua dizendo, pode deixar no 19 anos, por favor. Fazei discípulos de todas as nações. Está dizendo para você pregar o evangelho só para os crentes? Não. Pregar para todo mundo. Essa semana nós tivemos uma visita de um irmãozinho aqui que era budista. E ouvindo a mensagem aqui na nossa igreja online, aos 84 anos se converteu a Cristo. Pelo poder da palavra de Deus. Falou para nós: eu era budista, mas Buda não é Deus. Eu descobri isso agora ouvindo o pastor Santo pregar aqui. Buda não é Deus, eu quero Jesus, eu não quero Buda. Então a Bíblia nos ensina, nos exorta a fazer discípulos de todas as nações. E ele continua dizendo: batizando-os
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica aí, Ana, não sai. E se eu dizer para você que existe uma igreja que não faz isso e batiza as pessoas somente em nome de Jesus? E diz que esse batismo é o correto. A gente tem uma pessoa da nossa igreja, congrega conosco no Rio de Janeiro, e ela diz: pastor, eu era batizada, e meu filho, pastor de uma igreja unicista. Pastor, isso existe? O que é uma igreja unicista? É uma igreja que acredita apenas em Jesus, ela não acredita em Deus Pai nem no Espírito Santo. E ele veio e me importunou, e falou que o batismo correto é em nome de Jesus. E eu tinha que batizar de novo. E eu fui e batizei de novo, em nome de Jesus. E isso está me incomodando, e eu posso perder minha salvação? Eu disse: sim, você vai para o inferno, porque você está negando a existência do Pai e do Espírito. E Jesus disse que se você negar o Pai, você nega Ele. E não tem nenhum dos dois. Ela ficou desesperada e disse: então eu tenho que me batizar de novo? Eu disse: sim. Você tem que renunciar a essa heresia que te foi imposta e voltar para os caminhos do Senhor, porque a Bíblia diz que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vai se batizar lá no Rio de Janeiro de novo, dessa vez da maneira correta. Então, uma igreja que nega o Espírito e nega o Pai é uma igreja de Jesus? Não, é do diabo. É do diabo. E tem muita gente que fala: ai, pastor, mas como é que você está falando que é do diabo, se lá os caras batizam os outros e ganham as pessoas para Jesus? Do diabo. A Bíblia diz que se vier alguém para lhe pregar outro evangelho que não seja este aqui, considere ele maldito, porque ele é maldito, ele não vem de Deus, ele vem de Satanás, para desviar você da sã doutrina, para desviar você da palavra de Deus, com mentiras tão sutis ensinadas dentro das igrejas, para corromper a tua fé e levar você para o inferno. E se você é um desses, você vai para o inferno. Portanto, se arrependa, irmão, do seu pecado, e volte para uma igreja cristocêntrica, sim, mas que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz. Isso não é apenas um detalhe, irmão. Isso é um pilar de fé do cristianismo. Um pilar de fé do cristianismo, irmão. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus, quando ascende, sobe, vai para o céu, ele diz para os seus discípulos: olha, eu estou indo para junto do meu Pai, mas não se preocupe que eu vou deixar com vocês o meu Espírito Santo, e ele permanecerá convosco até o final dos séculos. Até o final ele vai estar com vocês. Mas os caras não acreditam nisso. O apóstolo Paulo, livro de Atos, caminhando, encontrou 5 pessoas, e conversando com ele, diz: ei, vocês já foram batizados em nome de Jesus? E eles respondem: sim, fomos batizados no batismo de João. Quem é João? João Batista. Ele disse: então lhes falta apenas um. Ora por eles, e eles são batizados com o Espírito Santo e fogo. Recebem o dom de línguas estranhas. E os caras se utilizam desta passagem para dizer que o que Jesus disse aqui é mentira. O que prevalece é o que Paulo disse. E eu sempre falei para as pessoas, quando eles me questionam, dizem: não, mas Paulo disse isso. Irmão, eu não sou paulino, eu sou cristão. Eu não sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Jesus. E se você está colocando em contradição, porque ela não existe, vocês estão distorcendo as escrituras. Mas se vocês estão colocando em questionamento se eu sigo a Paulo, Cristo, eu sigo Cristo, porque quem morreu e ressuscitou é Cristo. É Jesus, não foi Paulo. Então você deve despertar, todos devemos, de determinadas doutrinas e ensinamentos que muitos homens de boa aparência, queridões, falam bem, andam ensinando por aí. Independente do motivo que eles têm para fazer isso. Isso não interessa.
O Evangelho continua sendo o mesmo, a Bíblia continua sendo a mesma, a palavra de Deus continua sendo a mesma. E para você fazer parte da família de Jesus, você precisa estar dentro dela, vivendo dentro da palavra de Deus. Enquanto você não estiver enquadrado na palavra de Deus, dentro da vontade de Deus para a sua vida não vai funcionar, ela não vai dar certo, as coisas não vão acontecer, você não vai prosperar, você não vai ser curado, a sua família não vai ser alcançada enquanto você não obedecer. Ponto. Você pode ter a religião que você quiser, irmão. Nós ainda vivemos num país quase livre. Ele não está 100%, mas está quase. Você ainda pode ter a fé que você quiser. Agora, se você quiser ir para o céu, você tem que crer nisso aqui. Se você não crer, você não vai. Se você não crer, você não vai. Aqui você pode ir na igreja que você quiser, religião que você quiser, igreja preta, pôr uma malha, ficar dançando como se você fosse uma flor do Líbano, sei lá da onde, do deserto, não sei. Pode fazer o que você quiser, irmão. O que você quiser, casar com um homem, casar com mulher, casar com um elefante, ser uma vassoura, um rato, um gato, o que você quiser. Você é livre, graças a Deus por isso. Torcer pro Corinthians, né? Pro Coxa, o que você quiser, irmão. Mas, para ir para o céu, tem regras. Para ser cristão, tem regras. E você precisa viver o Evangelho de Jesus Cristo. Na sua plenitude, totalidade, não parcialmente. E você não pode apenas ouvi-lo. Você tem que ouvi-lo e vivê-lo, pôr ele em prática na sua vida. Para que você possa ser chamado de cristão. Irmão, o que você é? Eu sou cristão. Quem é teu Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Papai do céu e o Espírito Santo. São meus 3 em 1. Mas você sabe explicar isso? Não, eu não sei. Mas eu sei que meu Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É 3 em 1. É isso que eu sei, assim que está escrito na Bíblia. Mas como é? Eu não sei como é. Quer aprender? Vai na igreja, conversa com o pastor, ele te explica. Eu não sei, mas eu creio nisso. Creio nisso. Minha igreja não tem lâmpada colorida para chamar a tua atenção, não é pintada de preto para você prestar atenção só no pregador, nada disso. Nada disso. Minha igreja, Jesus, eu fico pensando se Jesus, quando ele pregava na praça, ele colocava uns panos pretos em volta, né? Ô Pedro, arruma umas cortinas, vamos pôr uns panão preto aqui, que daí os caras prestam atenção só em mim. Vamos arrumar aí uns filtros de outra cor, uns panos coloridos, a gente coloca aqui, daí sai umas cores coloridas aqui para os irmãos ficar mais agradável, para os irmãos ouvir o que eu estou falando. Era isso que a Bíblia dizia? Não. Jesus, quando pregava o Evangelho, ele pregava um Evangelho com poder. Ele pregava na praça, na rua, no mato, no monte, no mar, aonde ele estava, irmão. Quando ele pregava o Evangelho, todo mundo prestava atenção no que ele estava falando, porque ele falava com poder. Não tinha subterfúgio nenhum, como esses aí estão fazendo hoje. Na sua grande maioria não foram chamados por Deus, foram chamados pelas suas instituições religiosas, que a gente não pode chamar nem de igreja. Porque uma igreja é uma instituição religiosa que cumpre o Novo Testamento à risca, totalmente. Isso é uma igreja. Se tem qualquer coisa aqui que ele não aceita, não faz, é seita o nome disso. É só uma instituição religiosa. E você não pode fazer parte de uma seita. Você tem que fazer parte da família de Jesus Cristo de Nazaré. Você tem que ser cristão. Porque se Jesus voltar, eu acredito que você queira ir morar no céu. Eu quero. Por isso me esforço e me empenho em fazer a vontade de Deus, em obedecer. Mesmo que isso me custe caro, eu obedeço. Me esforço para cumprir o chamamento e o mandamento de Deus na minha vida. Tendo uma palavra só. Minha palavra não faz curva. E a tua também não pode fazer. Sim é sim e não é não. Deu a tua palavra, nem que custe teu sapato. Cumpra. Cumpra. Fez um voto, cumpra.
Vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos lá. Você que está em casa, abra as mãos assim. Tomando um chazinho aí, né? Eu tô. Feche os olhinhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu estou aqui hoje, Senhor, apresentando a minha igreja diante do Senhor. Estamos aqui no culto hoje em alguns milhares de pessoas, no mundo inteiro, ouvindo essa mensagem dura, Jesus. Essa marreta hoje, que veio para quebrar o coração de pedra de muita gente. Que veio hoje, Senhor, para trazer para nós a Tua palavra, que é a verdade. Que veio ensinar as pessoas que o Senhor nos chamou para obedecermos a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a sermos servos. Ensina-nos, Espírito Santo, a sermos obedientes, a andarmos na Tua presença e para que sejamos uma bênção. Para que nós aprendamos a obedecer, Senhor, cumprir os Teus mandamentos, falar a verdade, sermos honestos, termos uma palavra só. Nos ajuda, meu Deus, e nos ensina, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. O Senhor nos ajude e nos ensine, para que sejamos ensinados Teus, reinados pelo Senhor, para que andemos na Tua presença, para que possamos então ouvir a Tua voz, para que possamos remover o pecado, a iniquidade do meio da nossa vida, para que sejamos alcançados pela Tua bênção, limpos, lavados e remidos pelo Teu sangue, recebamos então vestes brancas, novas, limpas, óleos sobre a nossa cabeça, poder, autoridade, e sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Nos alcança, meu Deus, com a Tua verdade. A verdade é a Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor, que nos limpa, que nos salva, que nos transforma, mesmo que ela seja dura. Conserta, Senhor, os nossos caminhos nessa noite, endireita as nossas veredas, sara, meu Deus, os nossos pés, para que, tendo as feridas curadas do caminho de onde viemos, consigamos agora andar neste caminho que é o caminho do Senhor. E aqui, Senhor, sejamos transformados pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, diante de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas aí para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tome o seu assento, sente-se por favor. Sente aí. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram e se as trouxeram, por favor. Você que trouxe a sua oferta, levante a mão, faça assim. Os irmãos vão enviar aí para você. E chove, glória, aleluia, aleluia, deixa chover, a noite vai ser longa, não sei a sua, mas a minha vai, meu Deus, essa semana, daqui hoje eu dormi bem, né, essa semana eu dormi muito mal, poucas horas, mas hoje vai ser uma longa noite, graças a Deus. Feche os olhinhos. Você que está em casa, quer enviar o seu dízimo, a sua oferta, o Pix sair da igreja, tá? Para você fazer isso, caso você queira. Vamos lá? Feche os olhinhos, incline a cabeça que nós vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes.
dizimistas da igreja. Eu te peço, papai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a sementeira daqueles que têm semeado, Senhor, na tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, por favor, e vir trazer a sua oferta aqui. Amém? Amém? Vamos embora. Quem está com fome, levante a mão. Falei, eu estou com fome. Aleluia. Então vamos, né? Fica de pé aí, por favor. Você que está em casa, fique de pé. Eu estou lendo teus comentários, olha aqui, ó. Do ladinho, que eu estou acompanhando vocês, hein? Todo mundo, ó. Aqui, ó. Vocês estão tão ativos quanto os que estão aqui, né? Fecha os olhinhos, inclina a cabeça. Vamos agradecer a Deus. Papai do céu, muito obrigado, meu Deus, por mais uma noite na tua presença. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, pela oportunidade de pregar o teu evangelho, de conduzir a minha igreja. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o nosso povo, que o Senhor abençoe a nossa igreja, que nós possamos ser, Senhor, ensinados seus, cada um de nós possamos aprender a cada dia, e que a cada dia, Senhor, nós possamos melhorar, possamos ser pessoas melhores, possamos ser mais crentes. Meu Deus, nos transforma pela tua palavra, nos ajuda, porque sozinhos a gente não consegue. Eu peço, papai, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, e que o Senhor nos ajude, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa nos conduzir pelo teu caminho, em nome de Jesus, meu Deus. Nos ajuda, papai, a andar nesse caminho que não está fácil, não está, Jesus. Mas eu creio, Senhor, que se o Senhor nos ajudar, que se o Senhor, nosso Deus, Espírito Santo, nos ensinar, nos dirigir, nos conduzir todos os dias da nossa vida, ouvindo a nossa oração, nos levando, Senhor, pelo caminho, então conseguiremos. Iremos e seremos parte da sua família, se o Senhor nos ajudar e nos conduzir, como suas ovelhas que somos. Nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Abra sua mão assim. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem comigo, amém. Deus abençoe vocês, vão em paz e até amanhã. Tchau, vão com Deus.